Boa tarde, pessoal. Professor Castanheira, mais uma vez trazendo a vocês questões de estatísticas resolvidas. Questão 24. Considere a sequência X, formada por esses dados aqui, já está ordenadinha, 2, 3, 7, 7, 11, 13 e 20. Eu quero que você calcule e classifique a assimetria de X. Para fazer essa classificação, essa quantificação e essa classificação, a gente vai utilizar uma estatística chamada DSN de X. É o desvio de simetria normalizado de X. Parece um palavrão, mas não é. Vocês vão perceber que é bastante tranquilo. Tem correlação com a variância e tem correlação com a grandeza que virá na questão 25 logo a seguir. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular duas estatísticas que nós já conhecemos bem. A média aritmética e o desvio padrão. Pelo meio do caminho a gente calcula a variância, cuja raiz quadrada é de fato o desvio padrão. Então vamos lá fazer coisas que já fizemos, é bom para fixar o conteúdo. Então vamos lá. A média aritmética de X, basta somar todos os dados e dividir pela quantidade deles. Então, 2 mais 3 mais 7 mais 7 mais 11 mais 13 mais 20, dividido por 7. Fazendo as contas com carinho na calma do seu lar, você vai obter que a média aritmética é 9. Continuemos. Aqui eu coloquei o quadrado do desvio padrão, que é a nossa variância, e na sequência eu calculo o desvio padrão em si, que é a sua raiz quadrada. Pois bem, eu preciso tomar os desvios absolutos ao quadrado, a média aritmética deles é a variância, tá? Então vamos devagar. Então, como é que são os desvios? Você vai fazer o dado menos a média, e em certo ponto, quando o dado superar em certo ponto, vamos fazer a média menos o dado. E em certo ponto, quando o dado superar a média, quando eu ultrapassar a média, eu vou virar isso para ficar absoluto, para ficar sem sinal, para nos facilitar. Então vamos lá, da maneira otimizada, já que você vai levar ao quadrado. Então 9 menos 2, 7, 9 menos 3, 6, 9 menos 7, 2, 9 menos 7, 2 de novo. Aqui repara que o 11 passou do 9, então convém que a gente inverta. 11 menos 9, 2, 13 menos 9, 4, 20 menos 9, 11. Você reparou que os expoentes são todos 2, porque no fundo eu vou fazer a média aritmética dos desvios quadráticos. Tá bom? Dos quadrados dos desvios, se você preferir. Então, somando isso tudo aqui, dividido por 7, você vai ter que fazer isso com atenção, com calma, na calma do seu lar, você vai obter que isso é mais ou menos 33,43. Se eu tomar a raiz quadrada, isso vai dar aproximadamente 5,78, tá? Com arredondamento para duas casas, 2 algarismos à direita da vírgula. Procurem fazer dessa maneira para a gente combinar. Muito bem, então eu tenho a média aritmética e o desvio padrão. Falei que era preciso calculá-los primeiro, de fato é preciso. O momento de terceira ordem, que é um dos ingredientes para calcular o desvio de simetria normalizado, é muito parecido com o desvio padrão, só que ele considera os sinais. Sabe aquele truque que a gente usou para ficar tudo positivo? A gente não vai usar. A gente vai sempre fazer o desvio menos a média aritmética. O desvio puro. E os expoentes não são 2, são todos iguais a 3. Ao invés de serem todos iguais a 2, vão ser todos iguais a 3. Vai ser a média aritmética dos cubos dos desvios dos dados em relação à média aritmética dos mesmos dados. Tudo bem? Então, note, para nos facilitar ainda mais, o menos vai ser dos dados que são menores do que a média. Porque se forem maiores, o resultado é positivo, o cubo é positivo. Então, para facilitar ainda mais. Então, os 4 primeiros dados são menores do que a média 9, vão aparecer ao cubo com sinal negativo. Então, esses 4 negativos são assim por esse motivo, e os outros 3 são positivos por esse motivo, porque os dados são superiores à média aritmética. Então, vamos rapidinho. É só tomar esses caras aqui, que já estão prontos, com essa coisa do sinal. Então, 7, 6, o 2 e o 2, tudo com menos. O 2, 4 e o 11, tudo com mais.
os desvios já estão aqui prontos com esse pequeno comentário que eu falei. Se os dados forem menores do que a média, está com menos na frente deles. Se forem maiores, está com mais. Então, para agilizar, para ganhar muito tempo, você usa diretamente a variância para calcular o momento de terceira ordem. Nesse sentido, inclusive, a variância é o momento de segunda ordem pelos expoentes 2. Tudo bem? Então, você reparou que eu tenho um 2 elevado a 3 positivo e negativo que eu posso cortar, e você fazendo as suas contas e dividindo por 7, que é de novo a média aritmética dos cubos dos desvios, você vai encontrar mais ou menos 118,29. Professor, o que é o desvio de simetria? É uma grandeza, é uma estatística, melhor dizendo, que dá a noção se a distribuição, o x, é uma coisa como uma montanha, toda simétricazinha, como um sino, ou se ela é mais grupada à esquerda, com uma cauda mais longa para a direita, ou se ela é mais grupada à direita, com uma cauda mais longa à esquerda. Tá bom? Então, se ela for um sino perfeito, ela vai ter a simetria zero, ou seja, ela vai ser, por definição, simétrica. Se ela tiver uma cauda longa à direita, ela vai ter a simetria positiva. Se ela tiver uma cauda longa à esquerda, ela vai ter a simetria negativa. Esse número nos dá essa quantidade. Nos quantifica isso, nos permite fazer essa classificação. Então, zero, ela é simétrica, positiva, ela é assimétrica direita ou positiva. Se esse número for negativo, ela vai ser assimétrica à esquerda ou negativa. Tá bom? Então, eu divido o momento de terceira ordem que eu acabei de calcular pelo cubo do desvio padrão. Repara que isso, mais uma vez, vai sair sem unidade. Por isso, o N de normalizado, que a gente já discutiu em pelo menos 2 aulas antes. Se você fizer essa conta, 118,29, que é o momento de terceira ordem, dividido pelo cubo do desvio padrão, que é 5,78, você vai encontrar na calma do celular que vai dar mais ou menos 0,61. 0,61 é positivo, então você pode classificar como? X tem, X a sequência de dados, tem a simetria como? Positiva. Se tivesse dado zero, seria simétrica, a simetria é zero. Se tivesse dado negativo, teria a simetria à esquerda, ou negativa. A simetria positiva é para a direita. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a questão 24, que falava de assimetria. A questão 25 fala de achatamento. O achatamento vai ser explorado intuitivamente, qualitativamente, em próximas aulas. Aqui a gente vai ensinar a calculá-lo. A gente já tinha comentado de assimetria antes, a gente vai fazer um par aqui, porque o cálculo é muito similar. Basicamente, muda um expoente 3 para um expoente 4. Tá bom? Então, o momento de quarta ordem é muito parecido com o momento de segunda ordem. Se você pegar lá o momento de segunda ordem, que é a nossa variância, trocar todos aqueles expoentes 2 por expoentes 4, você tem exatamente isso aqui. Só virar a página, dar uma olhadinha lá, você vai ter exatamente isso aqui. Se você fizer essa conta, dividir por 7, vai obter mais ou menos 2.663,14. Tá bom? Tomando esse valor e dividindo pela quarta potência, esse é o momento de quarta ordem em relação à média aritmética dos dados. Você dividir esse momento, esse daqui, pela quarta potência, de novo aqui o 3 que virou 4, pela quarta potência do desvio padrão, você vai obter aproximadamente 2,39. Muito bem. Professor, legal, calculei o achatamento. Como é que eu classifico? Eu coloquei no PDF de vocês, se for igual a 3, o X recebe o nome de distribuição mesocúrtica. Está no meio, fácil de lembrar. Se você encontrar um valor menor do que 3, ela vai se chamar platicúrtica, que foi o caso aqui, 2,39 menor do que 3, ela é platicúrtica. E se for maior do que 3, professor, então ela é leptocúrtica, como está no PDF de vocês. Tá bom? Então, nessa aula foi para aprender a fazer a continha da simetria e fazer a continha do achatamento. Isso vai retornar mais tarde, e à medida que a gente for estudando estatística, assim eu espero, e a gente vai ter gráficos, vai ter uma noção
vai apelar mais à intuição de vocês do que vem a ser o achatamento. De qualquer modo, a assimetria e o achatamento são coisas mais avançadas do que normalmente se apresenta em livros. Livros geralmente é moda, mediana, média aritmética, aquelas de centralidade básicas, desvio padrão e a variância como um caminho para atingir o desvio padrão. A gente já fez muito mais do que isso. Então aqui a gente está indo além da centralidade, está indo além da posição, está indo além da dispersão. A gente já está falando de assimetria e já está falando de achatamento. Um outro nome para o achatamento é a curtose. É o mesmo, se refere à mesma coisa. Tá bom? Então isso já é uma coisa mais avançada. Tá? Então eu espero semana que vem a gente dar um passo adiante, começar a trabalhar com tabelas. E eu agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Espero que vocês estejam bem, se cuidando aí ainda nesse confinamento, nessa pandemia, nessa quarentena, nessa loucura toda. Eu espero que vocês mantenham a cabeça no lugar e estejam bem. Obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos em breve.